Oi, turma. Obrigado pela presença, pelo amor de vocês. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Lembrando sempre que temos aqui a colaboração dos centros de São Pedro e Porto Ferreira. Astrologia Elementar, aula 24, continuando o tema ascendente, parte número 13, vamos falar sobre o ascendente Câncer. O caranguejo é um signo do elemento água, feminino, extremamente feminino, porque é regido pela Lua, cardinal, exaltação de Júpiter, de Netuno e Plutão. Então é um signo muito poderoso porque exalta 3 planetas, né? E a exaltação de Júpiter merece bastante nossa atenção. É o exílio de Saturno. Saturno não gosta nem do signo de Áries e nem do signo de Câncer. Em Câncer ele fica exilado, ele fica fora da casa dele. E queda de Marte. Marte também não gosta do signo de Câncer, ele fica meio perdido sem saber o que fazer. Então, temos aí o caranguejo. O caranguejo, então, a característica dele é uma garra forte e uma carapaça protetora. Então, só esses 2 elementos já ajudam a gente meditar e compreender muitas das características desse signo. O Câncer ascendendo torna o nativo muito impressionável. Ele recebe os impactos do mundo de forma muito intensa e profunda e de maneira muito penetrante na sua alma. Ele é melindrável, ressentido e quando ele fica muito magoado, ele vai para uma região do seu ser que chama a região da irreconciliação. Ele como se deletasse aquele ser ou aquela situação e quer eliminar da sua existência. Então, quando um ascendente Câncer fica muito magoado com alguém, a tendência é evitar essa pessoa que o magoou para o resto da vida. Não existe possibilidade de reconciliação normalmente. Encolhido em si mesmo, introspectivo e nostálgico, indisposto e depressivo, esquivando-se dos impactos da realidade. Então, o ascendente Câncer também não gosta muito de encarar as coisas como são. Ele prefere se recolher no mundo da fantasia. Então, o ascendente Câncer é bipolar, porque ele habita 2 mundos ao mesmo tempo. De um lado, ele está em águas profundas e ocultas, ele se esconde nessa água, e de outro lado, ele é convidado para ir para o continente, que é a realidade. Então ele fica nesse mundo dividido entre o inconsciente e a consciência, entre estar dormindo e estar acordado. Atolamento em mágoas. É a criança ferida. A criança ferida, que é um termo bastante usado hoje em dia, é aquela criança que não conseguiu, já na fase adulta, trabalhar, elaborar os seus problemas emocionais. Então, o QE dessa pessoa, o quociente emocional, é baixo. Então, é um indivíduo que ainda é imaturo e infantilizado. Frágil vitalidade. Então, quem tem ascendente Câncer normalmente precisa cuidar muito bem da saúde, porque quando ele fica impactado emocionalmente, isso afeta demais o corpo. Ele tem um psiquismo pendular, tem horas que está muito animado e tem momentos que ele quer desistir de tudo. Ele é perturbável por fatores imaginários. Então, o ascendente Câncer é aquele que mais se apega a problemas que não existem. Ele é uma espécie de Dom Quixote. Ele fica brigando com moinhos de vento. Então, a presença da Lua no mundo imaginário do Câncer faz com que ele sempre esteja vivendo, de alguma forma, um conto da carochinha, uma história infantil, um romance extremamente fabuloso, muito distante da realidade.
Ele gosta de se refugiar nesses castelos imaginários das histórias infantis, onde tem a princesa, o príncipe, o amor ideal, um jardim encantado. Esse é o mundo do canceriano, o mundo do jardim encantado. Temperamento caprichoso, desconfiado, mineiro, permeado por suspeitas e pressentimentos. Nossa, vai acontecer alguma coisa, eu estou sentindo. Né? E inquietantes. Então, a suspeita é uma coisa que destrói a tranquilidade de um ascendente câncer. Ele fica como que imaginando possíveis conspirações. Instabilidade emocional, bipolaridade nas marés de alegria e tristeza. É um pêndulo muito oscilante, o que causa bastante sofrimento, principalmente na velhice. Tanto o Capricórnio quanto o Câncer são signos que precisam se cuidar durante a vida produtiva, se preparar para uma boa velhice, senão a velhice é desastrosa. E solitária, além de desastrosa. Suscetíveis a contrariedades, quando ressabiados demonstram imaturidade e agem de maneira oposta àquilo que recomenda. É como uma criança birrenta que quer fazer o oposto ao que os pais pedem. É isso. O ascendente câncer tende a ser eternamente uma criança birrenta. O eterno retorno ao útero. Como tem necessidade de segurança e se sentir albergado, e a regência lunar, então há está impregnado no psiquismo do ascendente câncer um desejo inconsciente de voltar a um lugar quentinho, seguro e resguardado pela mãe, onde aqui nada me acontece, eu estou muito bem protegido. Natureza reservada, recobrem-se de carapaças, o caranguejo, buscando refúgio, abrigo e proteção. Isso vai ser uma constante na vida do ascendente câncer. Ele quer encontrar os verdadeiros amigos, a verdadeira família, um lugar onde ele fique à vontade, se sinta bem, possa ser ele mesmo. E para isso a questão central é o lado emocional. Ele precisa se sentir querido, acolhido. Mostram pouca abertura para estabelecer relações empáticas, até o ambiente inspirar segurança e confiança. Então demora para criar uma amizade onde haja uma troca real. Ele fica na espreita. Depois de um tempo de maturação, de reconhecimento de território, Câncer é um signo territorialista, ele precisa dominar onde ele está pisando, ele precisa sentir que é firme o solo por causa da Lua. Só quando ele sente essa firmeza, aí ele avança. Mas quando ele avança também, ele exagera. Aí ele despeja todas as emoções ao mesmo tempo. Se torna até muitas vezes chato, grudento. Não, o ascendente Câncer é o ascendente das pessoas grudentas, melentas. Tardam a estabelecer amizade, é difícil romper as armaduras. Quando adquirem confiança, são leais, entusiastas, porque são cardinais, e animados para cooperar. Estão sempre dispostos, vamos fazer, vamos para a cozinha, vamos passear, vamos para o shopping. Sensitivos ao extremo necessitam de elogios e sorrisos carinhosos, que conquistem a simpatia e o desejo de ficar juntinho, amarradinho, quentinho. Precisam sentir-se queridos, essa é a palavra-chave. O canceriano precisa sentir que ele foi adotado pela pessoa. Ele está sempre em busca de uma adoção. Tem um lado chato, que vira uma chatice mesmo, né?
Maria Gabriela, aproveitando a sua nobre presença nos nossos encontros. Você é ascendente Capricórnio, é isso? Sim. Portanto, você tem Câncer na casa 7. Certo. Então você atrai caranguejos para a sua vida, não atrai? Atrai. Como é que fica esse cheiro de marisia na casa 7? Você percebe que é sempre uma busca dessa maternidade, né? Dessa mãe, desse acolhimento, desse aconchego, de almofadinhas, né? De lugar quentinho. É isso que as pessoas buscam em mim. E às vezes rolam umas frustrações. Então você tem que lidar com a sua aridez capricorniana para atender os caprichos cancerianos, é isso? Exato. E Saturno em Câncer traz isso, né? O leite seca. Né? Os primeiros problemas que existem em todos nós é a percepção de que eu sou eu e minha mãe, que nós não somos uma coisa só. E o Saturno em Câncer leva a esse primeiro conflito, né? Essa separação, esse divórcio entre a mãe e a criança. E essa criança fica ferida. E o problema é que fica ferida a vida inteira. Então, por exemplo, uma criança com Saturno em Câncer, ela tende a ter um desenvolvimento psíquico deformado, vamos dizer assim. Sim. Ela tende a sofrer essas dores ao longo da sua existência, baseado nesse primeiro divórcio entre a mãe e ela. Ela não se sente amada pela mãe. E isso é bem complicado. Isso pode ter outros desdobramentos, né? Ela vai ter o problema com a esposa, ou com uma filha mulher, ou com a parte da imaginação, do próprio feminino dela. Isso vai desdobrar nela ao longo da existência. Pode haver, inclusive, uma negação do lado maternal, Sim, nela mesma. Nela mesma. Uma rejeição à maternidade. Uma rejeição à maternidade. Interessante, né? Isso. Alegoria da caverna. Para o canceriano vale muito a alegoria platônica, a alegoria da caverna, muito famosa, que é viver nas sombras da realidade, iludido pelas sensações e recluso na imaginação fantasiosa. Então, é muito difícil o canceriano perceber o que é real, porque ele mistura o real com fantasia o tempo todo. Então, é comum acontecer isso com o canceriano. Meu Deus, eu sou o Batman, porque ele está olhando a sombra. E passa a acreditar que é o Batman, não é? É complicado isso. Nem o terapeuta vai desconvencer do contrário. Porque ele vai achar que o terapeuta está trabalhando contra ele. Compensam as carências com orgias gastronômicas. Mesa repleta de guloseimas, massas e doces. Disciplina alimentar é assombração a ser evitada. Meu Deus do céu! Disciplina alimentar, que horror! Dietas lunáticas e infantilizadas, combinadas com ansiedade, acabam deformando o corpo e a saúde do câncer, coitadinho. O caranguejo fica dilatado. Que coisa, né, Gabi? Que dobrinhas. Cadê a dieta que a nutricionista te passou? Eu comi. A cara dele. É isso. Então, essa questão de compensar a carência na comida, você que é dona de padaria, Gabi, como que é esse negócio de fazer o pão para compensar a carência? É comum, né? Principalmente porque câncer rege essa parte digestiva, a parte do lóbulo superior do fígado, os movimentos peristálticos, mama, seios e o vaso, como se chama? Vasos torácicos. Então, obstrui isso, né? Quando você não resolve as partes emocionais, a sua digestão fica comprometida.
Aí começam a aparecer problemas digestivos, alergias. Né? Basicamente isso. Saturno enrijece tudo. E um problema extremamente antissocial, que é a flatulência. Flatulência. Terrível. 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 Saturno em Câncer traz, então, desamparo e tristeza crônica. Não é uma tristeza passageira, entendam isso, é uma tristeza de Cronos, Saturno. Gruda na pessoa. Câncer é grudento. Pode induzir a apetites suicidas. Vale a frase morrer pela boca. Então, quem tem Saturno em Câncer tende a tomar coisas, comer coisas, até medicações que podem conduzir ao óbito. Quase para ter a sensação, como se fosse uma droga. Para o canceriano, comer é drogar-se. Olha que loucura, Gabi. Então, Saturno em Câncer subtrai, como disse a nossa irmã Maria Gabriela, subtrai os fluidos vitais e as forças regenerativas do aparelho digestivo. Enfraquece os processos bioquímicos envolvidos na nutrição, assimilação. Então, uma pessoa é muito comum que é obesa, come muito e é subnutrida, é anêmica. Olha que loucura, Gabi. Pois é. E como é que a gente faz, Maria Gabriela? Você que tem lua em Escorpião, hein, safadinha? Como é que a gente faz para alquimizar as emoções? É aquilo que o Anjo Bom sempre convida a gente a pensar, mas é nessa possibilidade de aprender a morrer, né? De aprender a perdoar e aprender a deixar passar. Né? Então, eu acredito que é sempre uma aprendizagem. Não é um dom propriamente humano, né? É um dom de Deus que a gente pode tomar parte, porque não é fácil. Nós nos apegamos às coisas. E o canceriano, ou quem tem Saturno em Câncer, acaba se agarrando aos acontecimentos e justificando a sua existência em cima de antigos acontecimentos. E aí é que existe a cristalização. É bom a gente pensar na natureza de Saturno, que é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e que recebe os calores do Sol e também recebe os calores dessa rocha interna que existe nele. Né? E esse encontro desses dois calores causam ventanias tremendas em torno dele. O que a gente vê é isso. E em volta tem aquele anel que é gelo e água. Olha só que combinação interessante. Né? E isso tudo impacta na gente de que maneira? Né? Como chegar a essa rocha interior de Saturno? Que tem um calor que é sábio. Né? O calor que é sábio de Saturno se encontra com o calor solar e gera instabilidades, gera vento, gera ventania. Né? E a gente tem que lidar com isso, nesse encontro com as emoções, com os sentimentos, com as nossas histórias da infância, do passado. Né? É aquela história, sempre aprender a maturar as coisas. Saturno exige de nós que nos tornemos maduros. Não é simplesmente apanhar de Saturno. E agora eu vou ficar com isso paralisado. Ai, meu estômago. Então, mas Gabi, desculpa te cortar, mas você tocou um ponto que eu acho que é fundamental nessa dinâmica tanto de Lua em Capricórnio como de Saturno em Câncer. Câncer é um signo que não quer amadurecer. Sim. Ele quer voltar para o útero. E se o Saturno estiver em Câncer, ele vai ficar o tempo todo cobrando maturidade. Isso já não bipolariza? Sim. E por isso que dói. E por isso que vai doer. E por isso que vai restringir o movimento. Vai tornar pesado. Vai dar azia, flatulência, indigestão. Essa incapacidade de assimilação e excreção que a gente precisa para ter saúde. Né? O fato é que o convite de Saturno, ou você amadurece, ou você endurece. Não tem outra possibilidade. E o amadurecimento de um Saturno... Saturno passou em Câncer, se não me engano, em 2003.
E aí a gente vê várias configurações no mundo, né, nos países, atacando as nacionalidades. Os primeiros problemas na Ucrânia parece que foram em 2003, primeiros agora, né, que impactaram essa guerra, né? E aí a gente percebe que é realmente imperativo que se amadureça, que se faça a digestão, a separação dessas coisas que fazem bem e fazem mal. E você chegue à conclusão de que você é sua própria mãe e o seu próprio pai. Mas como resistir à força de atração uterina que te chama para trás, para você voltar àquilo que você era, porque estava tão bom lá dentro? É como quase que um retorno ao paraíso perdido. Você pode voltar, mas não vai ter leite lá dentro. Não vai estar quentinho e não vai ser confortável. Nem ovo maltine? Nem ovo maltine. Vai ter espinho. Vai ter esse endurecimento. Você pode até ficar ali, mas não vai ser mais confortável. E o tempo todo Saturno vai convidá-lo a fazer esse amadurecimento. Então, nós precisamos aceitar que a vida é composta de etapas. Sim. E temos que saber migrar de uma etapa para outra. Sim. Ficar parado numa etapa anterior é um problemaço. Exato. E o convite de Saturno é isso. Se você não fizer, se você não fizer a sua parte, você vai fazer parte dessa ventania. Que vem desses calores internos de Saturno com os calores externos a ele. Legal. Uma bela imagem. Pesadelo de Câncer. O sentimento de rejeição, de abandono. Isso destrói, dá um pânico. O sentimento de rejeição gera síndrome de pânico em Câncer. O Saturno em Câncer, então, aprofunda os sentimentos autodepreciativos e o medo do abandono. Você quer falar mais alguma coisinha do Saturno em Câncer? Eu ia chamar atenção para isso, né? Como a gente lida com o medo do abandono, que é exatamente que nos remete a esse primeiro divórcio entre a mãe, né? Normalmente naquela fase do desmame, né? Que existe a criança chora porque quer o seio da mãe, e esse é o mesmo sentimento que nos acompanha ao longo da vida quando somos abandonados, né? Ou quando somos demitidos de um trabalho, ou quando somos largados de um companheiro, de um namorado, né? A gente retorna a esse medo primordial da falta desse feminino, né? E aí gera realmente crise de pânico, síndrome de ansiedade, essas doenças que hoje quase todo mundo tem, né? Todo mundo tem porque não lida com isso. Muito obrigado, Maria Gabriela. De nada. Valeu pela sua participação, pela sua colaboração. Agregou muito. Obrigada a vocês. Câncer governa o estômago, o diafragma, os seios, os lóbulos superiores do fígado, o ducto torácico, a quimificação do alimento, o peristaltismo, movimento de expulsão, movimento ritmado. Então toda essa região central do corpo, a parte um pouquinho mais superior é leonina, mas essa parte do aparelho digestivo ou aparelho digestório é governada por Câncer, incluindo as mamas, os seios, né? A fabricação, a produção do leite, a amamentação, o espírito materno. Então, Câncer é um signo de demasiada importância, porque está associado à Lua, assim como o Leão ao Sol, e todo esse trabalho de assimilação do alimento, desde o esôfago, descendo, até despejar nos intestinos, é um trabalho canceriano. Os intestinos já são virginianos, né? Aqui o mesmo diagrama anterior, mas vamos chamar aqui o nosso doutor de plantão, o doutor Ricardo Leme, para explicar um pouquinho para a gente né? Primeiro você tem as glândulas salivares, que a digestão começa aqui, né, Jubão? Sim. Boca, glândulas salivares. Né? A língua,
que faz um trabalho para ajudar a mastigação. Depois nós temos a faringe, né? O esôfago, esse tubão aqui, é isso? Isso. O vivente, que é o fígado. Isso, liver. O fígado não é ainda canceriano, mas o estômago sim. Né? Aqui nós temos o spleen, que é o baço, né, Jubão? Isso. Né? Aqui é gallbladder, que chama, que é a vesícula biliar, é isso? Exato. Então aqui é a vesícula biliar. Pâncreas, que já é canceriano. Olha quanta coisa envolve câncer. Duodeno, que é o final aqui do estômago, já ligando o estômago ao intestino. Duodeno já é intestino. Já é intestino. Estômago né? acaba, tem uma válvula aí é intestino. Primeira parte do intestino chama duodeno. Opa, obrigado, Anjo Bom. Então, nós temos aí toda essa região, então, desde o esôfago, é canceriana. Aqui dentro do estômago, nós temos todo o processo, né? Então, o alimento aqui ingressa no estômago. Né? Aqui tem o suco pancreático, que entra na quimificação, né? Aqui o alimento já vai para o duodeno, que já é intestino, é isso, Anjo Bom? Isso. Onde começa o duodeno? Mais ou menos aqui? Tem uma válvula entre o estômago e o duodeno, né? Tá, E ao final do estômago começa o duodeno. tá. É mais ou menos aí onde ele vira para baixo. E aqui a bile, né? A bile é soltada aí na primeira porção do duodeno. A bile é só na primeira porção do duodeno. Isso. Então a gente poderia dizer que nesse esquema o duodeno está mais ou menos por aqui, né? Isso. Que aqui já tem a bile. Isso. Então todo esse trabalho maravilhoso para dar sustentação para o corpo é governado pelo signo de Câncer. Que loucura, né, João? Loucura. Você imagina a pessoa com Saturno, que é esse arquétipo de uma pedra, de um obstáculo, de um obstrutor, no signo de Câncer. Como será todo esse processo? Tende a uma lentificação. Né? Então, até que ele desenvolva, Saturno, a disciplina na alimentação, pode ser que o seu corpo desvitalize por algum tempo. E a pessoa que tem Saturno em Câncer, ela também pode ter uma indisciplina na vida? Com certeza, porque toda indisciplina são oitavas funcionais de outra indisciplina. E quando algo sedimenta no corpo físico, você está pegando naquela parte que para a pessoa é mais importante, para que ela tome consciência da sua dinâmica indisciplinar em outros aspectos. Né? Mas a lição vem em uma parte que faz diferença para a pessoa. Diz-se em alguns livros, ousadamente, que a pessoa que nasce com Saturno em Câncer tem um antecedente de glutonaria, de excessos, né? E Saturno vem para disciplinar esse princípio de exageros. Tirar o pé do acelerador. Isso. É uma pedra no intestino, uma pedra no estômago. Então imagine ter um obstáculo pedregoso bem dentro do estômago. Isso dá uma imagem razoável de Saturno em Câncer. O pâncreas, a veia gástrica, o soro do sangue, afecções do signo de Câncer, como indigestão, soluço, flatulência, hidropsia, devaneios fabulosos, imaginação mórbida, esclerose, fantasias de desencarnados ou fantasmas de desencarnados. É muito comum quem tem ascendente de Câncer continuar conversando com o avô, com a avó, né, com a mãe, depois de anos que a pessoa já desencarnou. Ela é visitada principalmente à noite ou durante o sono. Né? Tanto Câncer quanto Peixe são muito absortivos, né? Aquilo que está na atmosfera ao redor. Legal. Não vemos as coisas como elas são, nós a vemos como nós somos. Então, você nunca vê a realidade como ela é. A realidade que você vê é uma extensão do que você é. Gilmar, me diz uma coisa, eu estou muito curioso para saber sua opinião. Dá a impressão, às vezes, que o Saturno em Câncer e a Lua em Capricórnio são parecidos. Mas para mim é tão diferente. Eu tenho Lua em Capricórnio e você também. Me parece que a Lua em Capricórnio, ela é uma Lua abençoada, porque a Lua das pessoas é uma Lua maluca. A nossa Lua é razoável, ela pondera. É claro que às vezes ela é um pouco fria e cruel. Mas me parece que ter a Lua em Capricórnio, a gente acaba se dando bem se aprender a manejar, não é?
Eu diria que a Lua em Capricórnio é um pouco irmã de Saturno em Câncer. E que essa distância de ambos os planetas estando na sua casa oposta, ou seja, é como se cada um dos planetas estivesse na sua própria casa 7, né? Vai indicar naquela vida um desafio no campo dos relacionamentos. As duas. Porque ele está no sentido mais distante de casa, então aqueles assuntos que você não foi hábil em lidar, você vai lidar a partir do outro. Agora, você acha que quem a Lua em Câncer precisa tomar cuidado porque tem muita habilidade para ferir o outro? Pela sua racionalidade? Você falou Lua em Câncer. Não, Lua em Capricórnio, perdão. A Lua em Capricórnio? É. A pessoa que tem a Lua em Capricórnio, ela precisa ser... A gente precisa ver como essa pessoa se desenvolveu. A pessoa que tem Lua em Capricórnio, provavelmente ela foi ferida no seu processo. Porque todo o processo de sensibilidade, ele pede uma aquosidade da epiderme, da pele, né? A Lua em Capricórnio, ela seca totalmente a possibilidade emocional da pessoa. Então a pessoa fica muito à flor da pele. Então se esse ser foi ferido na infância, um dos processos de recuperação psíquica dele é um endurecimento da sua personalidade ao ponto até de se reconhecer quando ele fere ao outro. Porque foi assim que ele foi treinado psiquicamente quando ele chegou aqui na Terra. Então, e sim, se essa pessoa passou por essa terapia de choque, uma infância desgraçada, amigos que pisaram na bola, essa Lua em Capricórnio vai ser um ser que vai machucar os outros. E ele é habilitado para machucar. Porque ele sabe como machucar, onde pega, né? Por outro lado, se houver uma regeneração dessa Lua, né, a relação de profundidade que se torna possível pelo profundo do sentir desse ser que está à flor da pele, torna-se uma pessoa interessante de conviver e de perceber como que você se sente escutado por ela. É um tipo de uma pessoa que pode se aproximar de algo momolístico, né? Se a gente for pensar em Michael Ende, aquela pessoa que na escuta do outro cura o outro, porque sente, né? Essa habilidade de sentir, sem dúvida, está muito mais relacionada a uma escuta de um ascendente Câncer, de um ascendente Peixes, que sentem no profundo do seu ser. Mas uma Lua em Capricórnio, bem cuidada, desde que se recompõe das suas feridas, dos seus desastres, ela é de uma sensibilidade muito interessante. Veja, para ferir e para curar. Porque aquele que cura é aquele que conhece a profundidade da dor de ser ferido. Quiron acaba atuando como um sistema de cura, né? Mas a partir de um outro lugar, um lugar inusitado que a Lua nem se encontra tão bem lá, né? Enquanto regente de Virgem, Quiron, né? Mas então vale para a Lua em Capricórnio que você se torna um grande curador da sua doença. Você aprende tanto com a sua doença que você aprende a curar os outros. Existe essa semente. Se vai acontecer dela ter caído num solo fértil, para que houvesse tempo hábil para isso não se transformar em crueldade, se não em amabilidade, sim. Não diria que é uma regra. Quando eu vejo uma Lua em Capricórnio, eu olho de soslaio, né? Já fico meio preparado para saber o que está lá, o que vai lá, né? E como aquele ser se compôs, e como ele se encontra. Eu tenho uma percepção, expandindo um pouco essa ideia, sombria da Lua em Capricórnio nas suas últimas consequências. Eu acho que quem tem Lua em Capricórnio aposta no escurecimento da alma humana. Eu tenho um lado meu extremamente pessimista em relação ao destino da humanidade e sinto a alma do ser humano, da humanidade, escurecendo. Temos exemplos. E vale o que está escrito aqui. Isso pode ser mera projeção minha. Pode ser. Temos exemplos históricos contundentes, inclusive em algum outro evento você citou o risco que alguém, na conjunção de uma Lua com Júpiter, especialmente em Capricórnio, pode ter de adentrar uma região extremamente sombria, de conduzir multidões a um sofrimento profundo, né? Agora, se esse ser não estiver saudável, né? Se ele estiver nessa situação sombria, ele vai projetar a sombra para fora. Então a Lua em Capricórnio é uma espécie de
pérola da ostra. Vamos ver se aquilo virou uma pérola de fato, né? Se aquilo conseguiu resgatar esse fundamento de um sentimento onde a racionalidade pode se aproximar para que um diálogo e uma troca de conhecimento possa inspirar aquele que esteja perdido no mundo sombrio das emoções que conduzem à perdição, né? É uma lua organizadora, né? É uma lua que organiza. O poder calculista da lua em Capricórnio é inimaginável. É inimaginável. A lua calcula não só a matemática que a gente observa, mas ela calcula variáveis que para o pensador comum nem seriam matemáticas. Eu viria nesse sentido a lua em Capricórnio como o anjo engenheiro dos anjos do destino. Olha só que interessante. Aquele que arquiteta o destino. Isso mesmo. Faz todo sentido. Obrigado, Ricardo Leme, anjo bom. Eu que agradeço. Tanto aprendizado. Show, hein? Me sinto inundado hoje. Legal. Falando de mar e câncer, estamos inundados. Maravilhoso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação, pela presença. E em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.